vergonha, time sem vergonha, 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 time sem vergonha. Não, agora vai ser assim, toda live que eu abrir, a gente vai ter que cantar essa música em ritmos diferentes, né? Vamos cantar vergonha, time sem vergonha em axé, vergonha, time sem vergonha em rock and roll. Ah, não dá, não. Vamos chegando família Bugrina para comentar aqui sobre mais uma vergonhosa derrota do Guarani. Dessa vez no Brinco de Ouro, 2-0 pro Ituano. 2-0 pro Ituano. E, assim, mano, era pra ser muito mais. Os caras humilharam o Guarani. Vamos ler aqui os primeiros comentários. Otávio Garcia, rumo à Série C. Thiago Bucheroni, vergonha é pouco. Biel Campos, time sem vergonha. Bruno Moreno, time sem vergonha. Vamos cair. Menezes.agro, faz uma limpa aí já, né? LF Bonfá, não dá pra acreditar neste time. Ó, Flecha, X Mil Grau aqui, tô cansado já, nem conteúdo de vídeo tenho mais. Não dá pra fazer nada, né? Assim, tipo, não dá pra se motivar, não dá pra se motivar, não dá pra criar nada motivacional. Situação crítica, velho. Situação crítica. Thiago Bucheroni é a pior versão do Bugrão de toda a minha vida, na boa. J. Vitor, por que eu fui ver isso? Bugrão da Massa, time covarde. Bugrão da Massa, meus parabéns, cara. Felicidades, muitos anos de vida. Infelizmente, o Guarani não te proporcionou aí um belíssimo resultado, né? Péssimo. O que mais aqui, ó? Kleber Reis, Castan Ridículo. Hack Carvalho 87 já foi irmão. Elenco ruim. Vini Valarini, fica só. Ronaldo Alves, João Vitor, Matheus Pereira, Diogo e Maurício. O resto pode sair. LF Bonfá, pior o narrador falando que falta apoio da torcida. Na verdade esse comentário aí foi em cima da questão do público, né, de 1.600 pagantes, com uma renda de 18 mil, que, tipo, é impossível, né, você tocar o futebol com uma renda super baixa, né. Isso eu concordo, mas o futebol do Guarani tá cada vez mais afastando o torcedor, né, cara. O jogo 9h30 ainda, né, ainda foi muito, né. Foi muito pela situação que o Guarani tá passando. Aperta o vendedor, Castan pior do mundo. O El Ferreira, lembra de algum jogo mais feio do que esse no Brinco? Tá pra vir ainda o jogo mais feio, cara. A tendência é só piorar, né? E o próximo jogo no Brinco de Ouro é contra quem? Contra o Cruzeiro. Então se prepara. Ser um 6-0 aí pro Cruzeiro. Sobreira 13, tem que dar uma costa nesses jogadores. O Guarani é time de respeito. Castan já foi, Matt Lopes, Carlos Flevers, Wesley Abençoado, DG Aguiar, Rafa Gonzalez, Lúcio Flávio TFI. Todo mundo entrando aqui, ó, metendo o pau aqui no Guarani. Bru Lopes, Lourenço Araújo, enfim, Agasal. Vamos lá, né? Vamos trocar ideia. E, cara, essa é a partida. Vocês já devem ter ouvido aquele áudio lá. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Geralmente a gente usa esse som, né? Esse áudio nos grupos aí de WhatsApp pra poder falar quando o nosso time tá ganhando, pra acabar logo, pra encerrar, né? Com vitória, né? Só que, mano, acho que é a primeira vez na vida que eu
vi um jogo assim que eu falei assim, meu, acaba pelo amor de Deus. Não aguento mais ver esse elenco aí em campo, andando, fazendo bobeira, tomando decisões erradas, criatividade zero, falta de atenção zero, irresponsabilidades total, não consegue acertar um passe, velho, de 2 metros, sem dar uma oportunidade de gol pro Ituano. Ah, velho, o jogo de hoje foi assim, desanimador, velho. É aquele jogo assim que até o mais otimista bugrino, cara, ele fala assim, já deu, já deu, pode jogar a terra por cima porque já era. Esse time é Série C, é Série C. Cara, quando eu vi o gol do Ituano, velho, a jogada do primeiro gol do Ituano, quando a bola se aproximou do Leandro Castan, já falei, puta que pariu, velho. Vai ser gol dos caras, velho. E não deu outra, né? Gol do Ituano. Aí depois no replay que eu fui perceber que a cagada do Leandro Castan foi maior do que eu imaginei. E ainda teve a falha do Kozlinski, né? A bola praticamente veio em cima dele, né? Porra, velho, foi bem braço de Horácio ali. Bola defensável. E o papagaio lá, só faltou falar, né? O papagaio só faltou falar, porque, mano, o cara perdeu lá uns 3 gols. O Guarani saiu no lucro, né? O que? Os últimos 3 jogos contra o Ituano, o Guarani tomou 8 gols, né? Não foi isso? Perdeu 2 vezes de 3-0, perdeu no Brinco, perdeu lá em Itu, perdeu hoje agora de 2-0. Cadê a Mãe Ituano? Não tem mais Mãe Ituano, não. Não tem mais Mãe Ituano. Mãe Ituano era no tempo que o Ituano jogava a Série C com a gente, né? Agora parece que o Ituano fica na Série B e o Guarani cai, velho. Agora vai virar Mãe Bugrina, né? Porque... Aqui o André Albuquerque, ó, dizendo aqui que já caímos. Ah, velho, é desanimador. Aí, pra piorar, o Guarani vai ficar uma semana sem jogar. Que é aquela semana que a gente fala assim, nossa, técnico novo, vai preparar o time, vai dar um outro ânimo, né? Pra poder, né, dar uma esperança aí pro torcedor. Mas, mano, vai pegar o CRB lá em Alagoas, do Daniel Paulista. Daniel Paulista tá bem lá, em Alagoas. Cara, vai meter o fumo em nós, velho. Daniel Paulista conhece cada passo desses jogadores, né? Cada pé de rato, né? E, cara, não vai se esforçar muito pra ganhar da gente, não. E vai ser tipo 1-0 pros caras e olhe lá, né? Assim, pra não humilhar. Pra não humilhar. Aí, no segundo tempo, pressão do Ituano. Os caras abusando de perder gol. E, mano, o Ituano parecia time europeu, velho. Os caras chegavam tocando fácil na entrada da nossa área, passando tranquilamente pelas nossas laterais, deixando o jogador do Guarani no chão, tendo tempo de dominar a bola e escolher o canto que ia chutar. Cara, esse jogo foi humilhante, velho. Foi humilhante, né? O Ituano, ele preservou aí uma história do Guarani, né? Preservou a história do Guarani, né? Porque perder de 2-0 é normal, né? Mas perder de... Ia ser muito mais, velho. Ia ser goleada, velho. A gente tem que agradecer que não foi goleada. Olha só, hein? Né? Pra time ruim, pra você que torce pra um time ruim, perder de pouco
tem que agradecer. Tem que agradecer, porque esses caras aí é sem futuro, velho. E, ó, o alemão que entrou aqui no chat também, na live. Leandro Castan, tchau, velho. Tchau, pode ir embora. Pode ir embora. Do jeito que você deu o carrinho no segundo gol do Ituano, pronto. Dali onde você parou já pode ficar, que é fora do campo. Então, Leandro Castan, você não tá acrescentando em nada o Guarani. Tá acrescentando em nada. Você tá atrapalhando pra caramba. Hoje, os 2 gols do Ituano foi em cima de você. E teve mais jogadas aí que o Ituano criou em cima do Leandro Castan e não soube aproveitar as oportunidades. Porque a fita para você, Leandro Castan, ia ser muito mais feia do que foi hoje, tá? Mais comentários aqui, ó. Gui Guedes Pinto, rebaixamento anunciado. Daniel Ferreira Guilherme, esse goleiro é uma piada. Que mais aqui? Esturrari, do jeito que tá, eu vou demorar para ir no estádio de novo. Que mais aqui? Giovanni TC10, Mozart não tem muito o que fazer. Cauê Santa Rosa, o Guarani tá deixando seu cabelo mais branquinho, hein? Ó. Tá osso. É o cabelo branco e a barba branca, né? Daqui a pouco. Tive até que raspar para poder esconder as barbas brancas, né? A Solce, a time ridículo. Isa Vieira 10, só tristeza. Flavotes, já sabemos que nas próximas 2 rodadas não vamos fazer ponto. Deus nos proteja. Cara, você tá otimista, né? Eu acho que nas últimas 4 rodadas a gente não vai fazer ponto, né? Vai pegar o CRB, vai pegar Bahia, vai pegar Chapecoense, mano, Cruzeiro. Mano, tamo lascado, velho. Tamo lascado. Se fizer 1 ponto em 4, tem que agradecer ainda. Time ridículo aí. Que mais aqui, ó? Tedrosh, você salvaria alguém deste elenco? Esse elenco que tá fazendo passar raiva, eu vou salvar quem? A Solcia, 81. Persson estava se arrastando. Quando o Persson deita no chão, velho, começa a sentir dor, eu falei, já penso, puta merda, velho. Vai ficar mais 6 meses afastado aí. Rodrigo F. Carvalho. O jogo de hoje parecia um time profissional jogando contra um sub-15. Torcida aqui completamente revoltada. Lucas Bagatini, porque o Guarani é o único time que não coloca a molecada pra jogar. Aqui, ó, dentro da nossa audiência, a gente conseguiu ver aqui o Alanzinho, né? Que fez parte do elenco aí do ano passado. Cara, o Alanzinho, velho, era um moleque que eu queria muito ter mantido aí no Guarani, né? Se eu tivesse essa oportunidade de decidir quem que vai embora e quem que fica. O moleque dava fogo, viu? Dava um gás no segundo tempo. Sempre criava boas oportunidades de gol pro Guarani. Por que não tenta ele novamente? Trazer o moleque de novo? Acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Né? É o seguinte, gente. Não tem muito o que falar. A cena se repete a cada jornada. O Guarani tá cada vez mais ridículo. Cada vez mais sem padrão. Cada vez mais sem vontade. A torcida está cada vez mais sem paciência. Está até transformando essa situação, chegando até se conformar com a ruindade. A gente não tem nem forças para poder criticar, né? Chegou uma situação que a torcida, ironicamente, grita olé para os toques do Guarani, né? De tão ridículo que é. Vamos tirar uma onda aí com esses pé de rato aí. Então, rapaziada,
Só tenho a desejar aí uma boa semana pra vocês. E fora Castan, velho. Fora Leandro Castan. Se você não sair do Guarani, você tem que, no mínimo, ficar no banco de reserva, cara. Não dá mais. Não dá mais. Que o Mozart, ele possa chegar, dar um gás aí nesse time. A gente falou a mesma coisa quando o Chamusca chegou. Então a gente renova essa esperança com o Mozart. Ricardo Moisés aí tomou as decisões que a torcida tanto esperava, né? Até fiquei surpreso, né? Demissão do Chamusca, demissão do Michel Alves e do Austrália. Tipo assim, todos os pontos que a torcida já não aguentava mais. Ainda mais o Austrália, que desde o ano passado, mesmo com um time bom, né? A gente via aí as falhas dos goleiros, né? E as falhas que tiraram muitos pontos da gente e que impediam um acesso, né? Então, cara, Mozart deu sorte que pegou o trânsito e não conseguiu chegar no Brinco de Ouro a tempo para poder assistir esse jogo horrível. Isso aí, rapaziada. Vamos aí acompanhar o que vai ser do Guarani durante essa semana. Valeu? Boa noite, bom dia aí pra vocês, porque já passamos da meia-noite, vamos dormir puto. Valeu, tamo junto.